AAP, 26ª edição, 6º ano do ensino fundamental. Leia o texto e responda a questão 1. Continha. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. Na sua alheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai não, nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa. Como se chama? Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé. Paulo Mendes. Questão 1. Em engraçadinho de uma figa, o uso do ponto de exclamação provoca o efeito de sentido de A. Admiração, B. Surpresa, C. Raiva, D. Susto. Para responder essa questão, é preciso dizer o que o uso do ponto de exclamação provoca de sentimento. Então, pensa no que o personagem está sentindo e pensa no que todo o contexto, toda a fala dele, engraçadinho de uma figa, e sobretudo o ponto de exclamação expressa qual desses 4 sentimentos ele está expressando nesse momento. Leia o texto e responda as questões 2 e 3. Miss Experience será inaugurado com exposição sobre Leonardo da Vinci em São Paulo. A mostra Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, será apresentada a partir do dia 2 de novembro. O Miss Experience é o novo espaço do Museu da Imagem e do Som, que será inaugurado no dia 2 de novembro com a exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. O objetivo do novo espaço é oferecer uma experiência imersiva aos visitantes, que poderão conhecer a vida e o legado do artista italiano. A mostra apresentará 18 áreas temáticas que contam a trajetória do gênio renascentista e trazem réplicas de máquinas desenhadas pelo artista italiano, que lançou as bases para algumas das invenções mais notáveis da sociedade moderna, como o helicóptero, o automóvel, o submarino, o paraquedas e a bicicleta. Os visitantes terão ainda uma experiência multissensorial com animações gráficas em alta definição, com conteúdo multimídia e narrativa em áudio. Criada em parceria com o Museu Leonardo da Vinci, em Roma, a exposição foi concebida pela Grande Exhibitions e conta com a colaboração de diversos especialistas e historiadores da Itália e da França. Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, também traz a área Segredos de Mona Lisa, uma análise profunda da pintura realizada no Museu do Louvre por Pascal Cotte, que é engenheiro, pesquisador e fotógrafo de obras de arte. Revista Galileu. Questão 2. O Museu da Imagem e do Som criou um espaço exclusivo para a mostra de Leonardo da Vinci com o objetivo de A. Colaborar com especialistas e historiadores da Itália e da França. B. Trazer réplicas de máquinas desenhadas pelo artista italiano. C. Analisar a pintura realizada no Museu do Louvre. D. Oferecer uma experiência imersiva aos visitantes. Essa questão é uma questão cuja habilidade é reconhecer a informação explícita. É uma informação que está escrita no texto. É só reler o primeiro parágrafo que vocês vão encontrar a informação exata sobre qual é o objetivo. Questão 3. A finalidade do texto é A. Apoiar a inauguração no Museu da Imagem e do Som. B. Descrever a vida de Leonardo da Vinci no Miss Experience. C. Oferecer ingressos para a mostra no Museu da Imagem e do Som. D. Informar sobre a mostra de Leonardo da Vinci no Miss Experience. Para responder à questão 3, é preciso considerar aonde esse texto foi publicado. Ele foi publicado na revista Galileu. A gente tem que olhar aqui nas referências, a gente vai ver que ele foi publicado na revista Galileu e ele é uma notícia. Qual é o objetivo de uma notícia? Para que serve uma notícia? Leia o texto e responda à questão 4. Samba do Ernesto, Adoniran Barbosa. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez nós não vai mais. Nós não semos tatu. Nós não semos tatu.
No outro dia, encontremo com um Ernesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa, mas você devia ter ponhado um recado na porta. O Ernesto nos convidou para um samba. Ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. No outro dia, encontremo com o Ernesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa, mas você devia ter ponhado um recado na porta. Um recado assim, oi. Oi, turma, não deu para esperar. Ah, duvido que isso não faz mar. Não tem importância. Assinado em cruz porque não sei escrever. Ernesto. Questão 4. Considera-se que a letra de música foi escrita predominantemente em linguagem A. Formal, B. Culta, C. Informal ou D. Técnica. Para responder essa questão, é preciso avaliar alguns trechos, como por exemplo, fumos, voltermos, num, semos, entre outros. O que esses trechos mostram sobre a linguagem da letra de música? Pensem nisso. É mais formal ou mais informal? É uma linguagem culta, é uma linguagem técnica? Leia o texto e responda as questões 5 e 6. Oliver Twist, Charles Dickens. De noite, as crianças ocuparam os seus lugares. O cozinheiro do asilo estava ao pé da caldeira. Foi servido o mingau. Proferiu-se o benedicite. O mingau desapareceu. As crianças cochichavam, faziam sinais a Oliver, que era acotovelado pelos que lhe ficavam mais perto. A fome exasperava o pobre Oliver, e o excesso de miséria tinha-lhe tirado os cuidados. Deixou o lugar e, caminhando com a tigela e a colher na mão, disse com voz trêmula e assustada: Eu queria mais um bocado de mingau. O cozinheiro, homem gordo e bojudo, ficou pálido como um defunto. Pôs as mãos na caldeira para não cair. As velhas que o acompanhavam ficaram geladas de espanto e as crianças de terror. Que diz? Perguntou o cozinheiro. Eu queria mais um bocadinho, respondeu Oliver. O cozinheiro deu com a colher de pau na cabeça de Oliver, apertou-o nos braços e chamou o bedel em altos gritos. O conselho estava em sessão solene quando o Sr. Bumble, fora de si, entrou na sala e, dirigindo-se ao presidente, disse: Sr. Limbkins, peço-lhe perdão. Oliver Twist pediu mais. O pasmo foi geral. Pintara-se o horror em todos os semblantes. Pediu mais? Disse o Sr. Limbkins. Acalme-se, Sr. Bumble, e responda calmamente. Que será? O senhor disse que ele pediu mais comida depois de ter recebido a ceia marcada pelo regulamento? Sim, senhor, respondeu Bumble. Esse pequeno acaba infalivelmente na forca, disse o sujeito do colete branco. Questão 5. Pediu mais? Disse o Sr. Limbkins. O uso do ponto de interrogação causa um efeito de A. Espanto. B. Suspense. C. Entusiasmo. D. Melancolia. Para responder essa questão, é interessante considerar o contexto da história. Percebam que quando o Oliver vai pedir mais comida, todos ficam assustados porque não esperavam que isso pudesse acontecer. Ninguém esperava porque não era hábito das crianças pedir mais, justamente porque eles não permitiam. Então considerem isso para conseguir compreender qual é o efeito que causa o ponto de interrogação. Questão 6. A palavra em destaque em A fome exasperava o pobre Oliver pode ser substituída sem prejuízo de sentido por A. Acovardava. B. Desesperava. C. Acalmava. D. Distraía. Para responder essa, pense em que tipo de sentimento o menino teve para que tivesse criado coragem de pedir mais comida, sendo que era uma coisa que eles não podiam fazer. Ele foi muito corajoso quando ele pediu, por isso ele deixou todos espantados. Então, o que a fome causava nele? Precisa encontrar das 4 alternativas qual é aquela que poderia trocar, poderia ficar no lugar de exasperava sem mudar o sentido.
Só uma observação interessante sobre esse texto. O Oliver Twist é uma das obras mais importantes da literatura inglesa. Ele é muito conhecido, é uma obra muito querida e ela foi traduzida em português pelo Machado de Assis. Na realidade, uma parte da tradução ele fez e ele parou na metade. Depois foi continuado por uma outra pessoa. Tem vários filmes sobre a história, é bem legal. Leia o texto e responda as questões 7 e 8. Baixo nível do rio Tietê em Salto assusta visitantes e moradores. Mãe Natureza fica triste. Vazão caiu quase pela metade. De 300 metros cúbicos por segundo foi para 180. No sábado, 2, a espuma sumiu e as pedras apareceram. Por Priscila Mota, TV Tem. Baixo nível do rio Tietê em Salto assusta visitantes e moradores. Visitantes e moradores se assustaram com a situação do rio Tietê em Salto, São Paulo, no fim de semana. O nível da água caiu bastante no sábado. Os turistas que visitaram o complexo da cachoeira se depararam com um piscinão de água suja e fedida. É uma pena, é um lamento estar desta forma, comenta a técnica de enfermagem Janaína Terenzi. O rio está cheio de sujeira e, com isso, a mãe natureza fica triste, completa Lorenzo Terenzi, de 5 anos. Em menos de uma semana, a paisagem do Tietê mudou 2 vezes. Reflexo da seca e da poluição da região metropolitana de São Paulo, que continua sendo despejada diariamente no rio. A água foi coberta por uma camada branca de resíduos de detergente e sabão. Segundo a Prefeitura de Salto, o fenômeno é resultado do baixo nível do rio, que aumenta o atrito da água nas pedras e, como a concentração de poluentes é a mesma, a espuma é formada. No começo da semana, a vazão do rio caiu quase pela metade. A média, de 300 metros cúbicos por segundo, foi para 180 metros cúbicos por segundo. No sábado, a espuma sumiu e as pedras apareceram. O porteiro Domingos Sálvio é de São Paulo e estava passeando pela região, mas ficou assustado com a situação do rio. Questão 7. O fato central da notícia é: A. O surgimento de pedras do fundo do rio na cidade de Salto. B. A quantidade de detergente e sabão lançados no rio pela população. C. O susto que levaram os moradores e visitantes de Salto com a espuma. D. A condição do rio Tietê devido à falta de chuva na região de São Paulo. Aqui ele quer saber qual é o assunto principal, qual é o tema principal, qual é o principal ponto que a notícia aborda. Então, observem que outras alternativas mostram coisas sobre as quais a notícia fala, mas vocês precisam observar qual é o tema principal, qual é o assunto principal sobre qual a notícia fala. E aí essa vai ser a alternativa correta. Se for necessário, leiam de novo e vejam qual é o principal ponto que é tocado e cuja ideia é repetida, inclusive ao longo dos parágrafos. Questão 8. Há uma opinião em: A. Visitantes e moradores se assustaram com a situação do rio Tietê. B. O rio está cheio de sujeira e, com isso, a mãe natureza fica triste. C. No começo da semana, a vazão do rio caiu quase pela metade. D. O porteiro Domingos Sálvio é de São Paulo. Aqui é importante ressaltar a diferença entre fato e opinião. Fato é aquilo que eu não contesto, não tem como eu contestar. E opinião é aquilo que cada um tem um. E eu posso contestar a sua, assim como você pode contestar a minha, e com argumentos a gente pode debater, mas cada um vai ter a sua opinião. Então, das 4 alternativas, 3 vão ser fatos e uma vai ser opinião. Vocês têm que encontrar qual é aquela que tem uma opinião. Se eu disser, por exemplo, que o ônibus escolar quebrou, e aí é um fato, né? A gente viu, quebrou, tal, é um fato. Agora, se eu disser, por exemplo, que aquele ônibus escolar é horrível, é uma opinião minha. Outra pessoa pode achar que não é horrível, pode achar que é feio ou que é bonito. Leia o texto e responda as questões 9, 10 e 11. Brasil se inspira no Uruguai para adotar políticas para idosos. Deputadas brasileiras viajaram para o Uruguai para conhecer iniciativas e políticas públicas de atenção às pessoas idosas. Deputadas brasileiras viajaram para o Uruguai, o país mais envelhecido da América Latina, para conhecer iniciativas e políticas públicas de atenção às pessoas idosas.
As parlamentares cumprem uma agenda de compromissos e reuniões com autoridades e instituições especializadas em cuidados de idosos, desde ontem até amanhã. A iniciativa da viagem se deu na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa pela necessidade que tínhamos de conhecer e poder aprofundar a nossa política de cuidados com o idoso em nosso país. Temos informações de que, no Uruguai, há uma política sendo desenvolvida com este objetivo. Como nós pretendemos fazer um seminário internacional ainda este ano para debater a questão na Câmara dos Deputados, viemos até o Uruguai para conhecer a sua experiência, afirmou Lídice da Mata à Agência Brasil. Para os integrantes da comitiva, o modelo que o Uruguai adota nos cuidados com a população mais velha pode servir de inspiração para o Brasil. O que nos chamou a atenção aqui no Uruguai é que é uma política instituída por lei, então ela tem continuidade. É um modelo que eu acredito que a gente pode ter como referência, talvez não em sua totalidade, mas muitas coisas dá para aproveitar e adaptar, relatou uma das deputadas. Questão 9. Quanto aos direitos dos idosos no texto, as deputadas pretendem a. Avaliar alguns pontos da política uruguaia para debatê-los no Brasil. B. Levar as políticas públicas brasileiras do idoso para ajudar o Uruguai. C. Denunciar o Uruguai no Seminário Internacional do Idoso no Brasil. Para responder esse trecho, essa questão, é interessante reler essa fala de uma delas. Releiam esse trecho e com isso vocês têm a informação necessária para responder essa questão. Questão 10. No trecho Muitas coisas dá para aproveitar, o termo em destaque representa a. Norma padrão. B. Variação regional. C. Marca de oralidade. D. Dialeto antigo. Esse trecho dá, essa palavrinha dá, ele indica o quê? Ele é um exemplo de uso da norma padrão, que é, no caso, a maneira padrão, a maneira dos livros, das gramáticas de falar e escrever a língua portuguesa. Ele é um exemplo de variação regional, quer dizer, pessoas de um estado usam da, outras pessoas não usam esse tipo de palavra, é uma coisa que varia de um estado para o outro, de uma cidade para outra, ou é uma coisa que no Brasil inteiro a gente vê as pessoas falando. Marca de oralidade é uma palavra que mostra que isso é típico da língua falada, que isso é um jeito de falar das pessoas. Marca de oralidade é tudo aquilo que indica algo falado, como algo é falado, que indica características da fala. E dialeto antigo, algo que é uma coisa que era dita há muito tempo atrás e hoje as pessoas não dizem mais? Questão 11. Uma das características do texto jornalístico é utilizar a. Ensinamento moral. B. Título chamativo. C. Linguagem coloquial. D. Lista de itens. O texto jornalístico é um texto que dá um ensinamento? Ou ele é um texto que tem que ser neutro, apenas informando? Ele precisa ter um texto que chame a atenção do leitor, para que o leitor tenha vontade de ler o que está escrito ali? Ele é feito em linguagem coloquial, como a linguagem falada, ou ele tem que ser feito com uma linguagem mais séria, mais formal, conforme a língua padrão? Ele tem uma lista de itens, como numa lista, por exemplo, de uma receita de bolo, que tem uma série de itens a ser seguidos, uma listagem de coisas? Leia o texto e responda as questões 12, 13 e 14. Gatos arranham o reinado canino e ganham serviços, eventos e produtos em São Paulo. Amanda Stephanie, da Cansei de Ser Gato. João Bertolini, Veja São Paulo. O número de felinos cresce mais rapidamente do que o de cães. Bichanos já são 1,25 milhão nos lares paulistanos, por Carolina Giovanelli. É tarefa difícil competir com os cachorros. Sua animação e dedicação aos donos, salvo exceções, conseguem derreter corações e dominar a escolha de quem pretende ter um animal de estimação em casa. A cultura canina, porém, pode estar ameaçada por um novo rei da selva paulistana, o gato, do alto de sua independência e elegância.
O que os motiva não é fazer o tutor feliz. Eles possuem qualidades próprias, explicou o adestrador americano Jackson Galaxy, apelidado de Encantador de Felinos, em sua passagem por São Paulo em agosto. A capital se mostra terreno fértil para a escalada do pet e está alinhada com uma tendência mundial. Países como Estados Unidos e Rússia apresentam predominância dos bigodudos. Contribuem para esse cenário fatores como a verticalização da cidade, o envelhecimento da população, as residências cada vez menores e mais casais sem filhos, afirma Martina Campos, diretora executiva do Instituto Pet Brasil, focado em fortalecer os negócios da área. Segundo a entidade, de 2013 para 2018, o número de gatos domésticos no país saltou 8,1%, enquanto o de cães subiu 3,8%. O movimento de aumento superior ao dos cachorros vem sendo notado há mais de uma década. Ainda não há previsão para uma virada, mas trata-se de uma possibilidade real para o futuro. No Brasil, há 54,2 milhões de cães e 23,9 milhões de gatos. Desses, estima-se que 1,25 milhão estejam na capital paulista. Questão 12. A reportagem tem como característica a liberdade do jornalista para criar interpretações, b. a exposição de fatos sem muitos detalhes, c. o uso predominante de verbos no imperativo, d. o relato breve de acontecimentos recentes. Ele quer saber sobre o gênero reportagem em si, sobre o estilo de texto reportagem. É um estilo de texto em que o jornalista tem liberdade para criar interpretações? Coloca os fatos sem muitos detalhes ou coloca os fatos com mais detalhes, conforme aí o desejo do jornalista? Tem uso de verbos no modo imperativo? Verbos no modo imperativo são aqueles que dão ordem ou orientação. Faça, corra, ande, estude. Tem esse tipo de verbo com bastante frequência? D. O relato breve de acontecimentos recentes está focando em narrar, em relatar, em contar uma série de acontecimentos que ocorreram há pouco tempo. Um trecho que eu gostaria de destacar aqui nesse texto, que ajuda a responder a questão, é esse aqui. Então, primeiro ele vai falar sobre alguns dados, né, de 2013 para 2018, da quantidade de número de gatos que aumentou, enfim. E aí depois ele fala que o movimento de aumento com relação aos cachorros, ele tem sido notado há mais de uma década. Isso conforme, no caso, as pesquisas. Aí ele diz que ainda não há previsão para uma virada, segundo as pesquisas, no caso a virada de ter mais gato do que cachorro nas casas, mas que é uma possibilidade real para o futuro. Mas da onde vem a ideia de que é uma possibilidade real? É uma previsão que o jornalista faz? É uma interpretação que ele faz da pesquisa? Pense nisso. Questão 13. Assinale a alternativa em que se evidencia uma opinião. A. Estados Unidos e Rússia são países que têm grande quantidade de gatos. B. O gato independente e elegante ameaça ser mais escolhido que o cão. C. Os gatos possuem características próprias. D. A cultura canina predomina em São Paulo. Então, é uma questão semelhante à outra que apareceu nessa mesma prova. Tem 3 que são fatos e uma que é uma opinião. Vocês têm que encontrar que é a opinião. Lembrando que a opinião, eu tenho a minha, você tem a sua, cada um tem uma. E muitas vezes eu vou expressar a minha opinião com adjetivos. Bonito, triste, feio, entre outros. Questão 14. Os prováveis leitores do texto são: A. Colecionadores de produtos pet. B. Interessados em produtos grátis. C. Admiradores de cães e gatos. D. Pessoas que não gostam de animais. Para quem esse texto foi escrito? Quem é o público-alvo? Quem é mais provável que leia esse texto? Leia o texto e responda a questão 15. Animal não é brinquedo, sente fome, frio e medo. Por isso, não pode ser descartado e deixado à própria sorte nas ruas. Quando você leva um animal para a sua casa, a responsabilidade pela vida e a qualidade de vida dele é sua. Posse responsável. Maltratar ou abandonar animais é crime previsto em lei.
Questão 15. A expressão deixado à própria sorte nas ruas significa: A. Abandonar o animal nas ruas. B. Achar um novo lar para o animal. C. Encontrar um animal nas ruas. D. Doar o animal no pet shop. Ele quer saber aqui o que significa essa expressão, deixar o animal à própria sorte nas ruas. É só uma questão de interpretação mesmo e conhecer o sentido da expressão, isso é bem tranquila. Leia o texto e responda a questão 16. Dia Mundial da Água. Quem cuida dela preserva 70% da superfície da terra e do corpo. Quem tem sede de sustentabilidade segue essas dicas. Escovar os dentes com a torneira aberta gasta até 11 litros de água a mais. Lavar louça com a torneira aberta, 105 litros de água a mais. Lavar o carro com a mangueira gasta 560 litros de água. Uma lavadora de roupas gasta 135 litros de água. Cada minuto a mais de banho gasta até 6 litros de água. Uma torneira pingando gasta 64.000 copos de água por ano. A Secomil apoia a consciência sustentável. Questão 16. O cartaz Dia Mundial da Água se destina a. Lavanderias em geral. B. Lavar rápido automotivo. C. Grandes restaurantes. D. Consumidores de água. Esse cartaz, que é uma campanha publicitária, ele foi feito para um determinado público. Para quem ele foi feito? Porque o objetivo aqui é que quem leia o cartaz mude de atitude, mude algumas ações. Quem são essas pessoas que eles esperam que vejam esse cartaz, reflitam e mudem essas ações baseado no que eles leram e tenham alguma reflexão? Assim a gente termina a nossa leitura comentada da AP. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva para mais conteúdos educacionais e até a próxima.